Começa agora o melhor do dia com Melk Lima. Muito bem, boa noite para você. 10 de maio de 2023, começando o nosso 25º episódio da segunda temporada. No podcast de hoje, nós vamos continuar falando sobre empreendedorismo, que é a pilastra principal do podcast O Melhor do Dia. Daqui a pouquinho ela vai dar o seu boa noite, falar sobre a Malúcia Criativa. Essa já é conhecida minha, de longas datas. A gente tem uma história de muito tempo. A gente vai falar sobre isso também durante o episódio de hoje. Amanhã, certo? Quinta-feira, eu recebo o jovem empreendedor Luiz Felipe para falar também sobre empreendedorismo. Ele é da Serve Shopping, uma franquia que vende automóveis aqui em Santa Cruz e na região. E todo episódio você recebe, na verdade, uma aula aqui no podcast O Melhor do Dia. Você que empreende, você que quer empreender, aprende bastante com os cases, com os especialistas que acabam participando aqui conosco. O Alan César não vai estar conosco amanhã porque está lá paparicando, né? É papai, está cuidando da sua princesa e curtindo esses momentos. E a gente super compreende. Logo, logo ele está de volta também aqui na bancada comigo para recebermos os empreendedores que são sucesso aqui da região. No podcast de hoje eu vou conversar com Verônica Valadares. Lembrando que nós temos entre os nossos parceiros aqui a Malúcia Criativa também. Estreando hoje a Angelical Pijamas, parceira nova, tá chegando. E outros mais. Você é empreendedor, venha pro meu time que a gente tem espaço para você. Tá chegando a vinheta. Entrevista. Eu perdi a conta já de que entrevista é essa, né? Do número dessa entrevista, né? No formato podcast é a primeira vez, mas entrevistas já foram dadas muitas pela doutora Verônica Valadares, pela colega Verônica Valadares, agora na condição hoje de empreendedora Verônica Valadares. E eu queria agradecer a sua disposição de estar aqui comigo, conversando nessa noite, falando sobre empreendimento. Mas antes de mais nada, agradecer pelos muitos anos de parceria. Como diz o ex-deputado José Augusto Maia, nós temos história, cara. É história de longuíssimas datas. Boa noite, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito. Boa noite, Melk. Boa noite a todas e a todas, né? É muito bom estar aqui mais uma vez com você, né? A primeira vez aqui no podcast, né? Realmente, mais um momento que estamos juntos e tantos. Longa data aí. Para quem não sabe, inclusive a nível de curiosidade, eu já falei sobre isso aqui mesmo no podcast, mas na presença de Verônica é a primeira vez. Se ela não for a primeira anunciante minha, mas ela é uma das 3 pessoas que inicialmente anunciaram no blog do Melk há 15 anos atrás, há um bom tempo. Ela chegava na cidade com o trabalho de psicóloga, né, que é psicóloga para quem não sabe, e trazia a sua marca ali para o blog do Melk, acreditando e gerando receita. Foi uma das primeiras. E aí eu já falei sobre isso em vários locais, em vários momentos. E agradecer mais uma vez aqui a você, nessas 2 décadas já de trabalho. Verônica tem lá a sua contribuição nessa história do trabalho de Melk. E passados os tempos, a gente teve vários encontros, né? Verônica vai para a coordenadoria, Verônica concede entrevista para mim, seja no rádio, no blog, em todos os espaços. E agora no podcast Melhor do Dia, Verônica vem. Mas não para falar sobre saúde mental. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Dessa vez não. Dessa vez não. A gente vai falar de empreendimento, de empreendedorismo, de trabalho, de marca. Mas eu gosto de começar sempre conversando com o convidado e pedindo para que ele se apresente, porque nós temos um público muito mutável, muito renovável. A cada episódio a gente consegue atingir novos públicos de diferentes idades, de diferentes opiniões, que querem consumir um conteúdo interessante. E a gente tem essa possibilidade de estar chegando nesse momento a novas pessoas que não conhecem Verônica Valadares. E aí eu começo perguntando: quem é Verônica Valadares? O que come? Onde vive? Onde mora? De onde vem? Para onde vai? Bem, Verônica Valadares, certo? É uma mulher normal, como tantas e tantas aí. Né? Sou psicóloga, né? Como você já disse, sou mãe, né? De 2, tem um rapaz, não, né? Já é homem, meu menino. Menino, né? Não tem como, menino, né? já vai fazer 25 anos ele aí. Tem uma adolescente também, né? De 14 anos, vai fazer agora também.
E vim aqui para Santa Cruz, sou de Recife. Natural de Recife. Sou natural de Recife. Vim para Santa Cruz. Está fazendo agora em maio, no dia 21 de maio, tá? Está fazendo 20 anos. 20 anos. É. Né? Tu já recebeu o título de cidadã Já. santacruzense? Já recebi. Quem foi que te deu? Foi Galego. Galego de Morinha. Inclusive, um Galego. abraço pra Galego. Um abraço Uma figura pra Galego. incrível. Ele é Já maravilhoso. foi também meu anunciante. Eu tenho um time de parceiros ao longo desses anos maravilhoso. Você ter Galego de Morinha como amigo, como colega, como anunciante, é algo assim engrandecedor. É uma figura humana. Mas tá bom, o podcast não é sobre Galego. Um dia eu trago Galego aqui para conversar. E quem foi que te trouxe? Como é que surgiu assim essa história de Santa Cruz, do Capibaribe? Não, o que é interessante, porque eu não sabia, mas Santa Cruz está na minha história desde antes de eu nascer. Entende? Meu pai foi promotor aqui em Santa Cruz. Entende? Meu pai foi o segundo promotor da cidade. E através daqui, o juiz, na época, apresentou meu pai à minha mãe. Foi ele o cupido. Foi. Minha mãe era a melhor amiga da esposa dele, tá? Minha mãe de Recife. Aí fez o namoro dos dois. Eu digo que se não fosse Santa Cruz, eu não teria vestido. Ainda é vivo o juiz? Conviteiro, como se falava, né? Ele foi conviteiro. Foi. Né? E aí, então, assim, querendo ou não, Santa Cruz fez parte da minha história sem eu saber. Sim. Né? E um belo dia eu estava me separando do meu primeiro relacionamento. Isso lá em Recife. Foi, lá em Recife. Estava fazendo... na época, eu trabalhava com capacitação para professores. Certo. Né? E eu digo que eu conheci Santa Cruz, por acaso, porque eu estava passando para Jataúba. Né? Interessante. Eu estava passando, eu ia dar uma capacitação em Jataúba. Vim aqui em outros momentos depois para dar também capacitação para professores. Né? E aí, no período que eu estava nesse processo de separação, na época, o dono da empresa fez: olha, Verônica, vai abrir o concurso lá em Santa Cruz. E eu acho que seria interessante para você, né, fazer o concurso lá. Ele me deu todos os documentos, assim, o link, as coisas. Informações. E eu fiz o concurso meio obrigada, né? Que ele, assim, me pressionando. Eu fiz, né? Me inscrevi, tudo. Isso ele já enxergava a tua potencialidade e o potencial de Santa Cruz. E essa profissional aqui precisa ir para Santa Cruz, a cidade precisa dessa profissional. Então, queira ou não queira, ele foi um anjo da guarda ali, ele foi um provocador. Inclusive, assim, na época, tinha para psicólogo na área de saúde e na área de educação. E ele fez: olha, a gente trabalha com educação, faça para a educação, porque todo mundo fez, muitas pessoas, inclusive da empresa, fizeram. Né? E tinha outros profissionais também de psicologia que fez todo mundo para saúde. Né? Só quem era professor que fez para a área de educação. E eu fiz para a educação. Quando eu nem sabia que eu tinha passado. Eu soube porque tinha uma professora da equipe aqui no dia, saiu o resultado, ela ligou para mim. Ela: olha, Verônica, tu passou? Eu fiz: oi? Já estava meio que aquela coisa esquecida, assim, eu fiz a prova, mas não vou contar com isso. Foi mesmo assim, porque estava naquele período de separação, né? Cabeça a mil. Foi. Isso 2003. Foi. 2003, porque meu ex-marido saiu de casa em abril, veio. Então, foi logo depois, eu soube, poucos dias depois que ele saiu de casa, eu soube que eu tinha passado, entendeu? Aí me deu aquele ânimo, eu corri, né, para ver documentos, aquelas coisas todas. Dia 21 de abril, ou de maio, eu assumi em Santa Cruz, sabe? Então, está fazendo exatamente 20 anos que eu estou aqui. Né? Aí, quando eu só soube que pai tinha essa história aqui no dia que eu vim fazer a prova do concurso. Aí eu soube que ele foi professor de cenecista, inclusive ele foi professor da minha sogra. Então a história tem muito mais histórias, né? Outros desdobramentos aí. Isso. E detalhe, a tua sogra, ele foi professor dela e hoje você é casada com Glauco, então assim, tudo se entrelaça. Eu digo que eu tinha que vir para Santa Cruz de todo jeito. Não tinha para onde correr. Não, eu era cidadã santacruzense antes mesmo de existir. O documento, o título conferido por Galego de Morinha foi só a oficialização do que já estava, né, do que já existia, dessa relação. Como foi tua chegada aqui? Quais foram as primeiras impressões? Você, de fato, já começou ali a entender que aqui era teu local ou teve um período de adaptação de você dizer assim: meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui? Como foi esse começo? Mel, que veja só, eu vim
realmente foi um período que eu vim com tudo, sabe? Porque eu estava saindo numa fase muito ruim da minha vida, né? E eu cheguei aqui, era um campo totalmente novo. Eu não conhecia ninguém aqui. Ninguém mesmo. Olha, na véspera de eu vir para aqui, no primeiro dia, eu não sabia nem onde eu ia dormir. Não sabia. Sério? Sério. Na véspera, à noite, certo? Para você ver como são as coisas de Deus, tá? Eu descobri que meu irmão, tá, tinha um amigo dele, muito amigo, um dos melhores amigos dele, era casado com uma professora de São Domingos, tá? Por acaso, porque ele é de Recife, tanto é que ele morava em Recife, mas eles se conheceram em Maragogi, para tu ver como é a loucura, tá? E eles viviam nessa história. Ela morava aqui em São Domingos com a mãe, já tinham 2 filhos, tá? Interessante. E eu não sabia nessa história nada disso, tá? Aí na véspera de eu vir, aí essa mulher, certo, que é maravilhosa, Valéria, né, que me ajudou muito, liga para mim e fez, olha, Verônica, eu sou Valéria, eu sou esposa de fulano. Ó, tô aqui, você vai chegar, você vai dormir na minha casa. Eu vou lhe passar o endereço, anote aí, sabe? Então, assim, foi um anjo. Tudo já estava arranjado É. por Deus, né? Tudo já estava encaminhado. Isso. É interessante a gente observar quando tem que acontecer, você não precisa nem planejar. Isso tudo ali a poucas horas de tu chegar em Santa Cruz. Foi. E assim, no início eu não vim para morar, né? Eu ficava direto. Na época existia a escola especial, Sim. então eu pegava o primeiro ônibus de Recife, que saía de 6 horas, chegava aqui umas 9 e poucas, já descia na pista e ia direto para a escola. Já desci exausto, né? Porque vamos ser sinceros, um busão de Recife para Santa Cruz, minha gente. Meu filho, já é uma maratona. É peso. É. É peso. Aí já chegava direto para a escola. Aí eu dizia que era interessante, porque eu chegava aqui na quarta-feira, que era o dia. Ficava quarta, quinta e sexta. Tá? Aí saía aqui na sexta, depois do almoço, porque à noite, de tardezinha para de noite, eu tinha aula. Eu estava fazendo uma especialização em psicopedagogia. Tá? Em Recife. Em Recife. Então eu tinha aula sexta-noite, sábado e domingo. Tá? Era. Aí, então, assim, eu chegava aqui na sexta, na quarta, ia direto para a escola. Meu café da manhã era a merenda da escola. Eu não conhecia nada nem ninguém. Minha alimentação era o que tinha na escola. Na quarta era munguzá. Eu adoro munguzá. Mas você almoçar, jantar, merendar, Munguzá, munguzá, munguzá. né? É complicado. Então foi assim, acho que foi 1 mês, 2 meses. Na barra do munguzá. Era assim, eu sabia, no outro dia eu acho que era macarronada, tinha essas coisas. Todo dia tinha um cardápio, Sim. né? E depois é que a gente conseguiu conhecer outras pessoas, a gente alugou uma casa. Aí eu aluguei uma casa com uma professora de Campina Grande, aqui do lado da Pão Quente. Sim. Né? Foi quando a gente começou a se organizar. Se instalar, Foi. né? Mas isso eu ainda passei 1 ano nessa história de vai e volta. Aí depois de 1 ano foi que eu vim de Malicuia e menino junto. Junto, Foi. tudo junto. Aí meu filho chegou aqui com 5 anos, né? E pronto. Aí depois foi só ficando, né? Conhecendo pessoas e montando ali uma rede de conhecimento. Foi. E nessa história vão 20 anos de Santa Cruz do 20 Caparibe. anos. Aí nessa história foi, né? Casei, né? Tive outra filha. Hoje em dia, algumas pessoas dizem assim, tu tem vontade de voltar para Recife? Eu vi, Mel, que olha, eu costumo dizer que eu peguei as melhores coisas de Recife e as melhores coisas de Santa Cruz. Sim. Né? Porque assim, durante a semana você trabalha em Santa Cruz, então pega todo esse movimento de comércio, de trabalho e de tudo, né? E final de semana, quando eu quero, quando dá, quando eu posso, eu vou embora. Feriado, férias, vamos embora para Recife, né? Porque minha família é toda de Tudo lá. lá. Então, se eu quiser fazer um curso, eu tenho suporte em Sim. Recife, né? Então, no Recife, durante um bom tempo, era muito mais prático para mim ir para Recife do que para Caruaru, sabe? Então, eu tive essa questão, assim, Recife para mim era praticamente, né? Então, Você se sente santa cruzense?
Me sinto. Depois desse tempo todo É. de trabalho e tudo mais, se sente E Santa tem uma Cruzense. coisa que, assim, recifense é muito barrista, né? Todo recifense é barrista. E eu percebo que eu trouxe isso para Santa Cruz, entendeu? Eu brigo se você falar mal de Santa Cruz. Eu posso falar. Eu posso Eu moro aqui, eu sou reclamar. daqui, desde que eu reclamo. Eu posso reclamar com você que mora aqui também, entendeu? Sim, Mas se uma pessoa de fora vier falar mal, aí a briga é feia, também penso dessa forma. sabe? Uma vez chegou um amigo do meu irmão, tinha vindo passar o São João aqui. Meu irmão, na época, minha ex-cunhada estava também e tal. Essa criatura chegou falando mal do São João. Meu filho, eu fechei com a cara dele. Pra que você veio, seu danado? Foi, eu disse, como é que tu chega na minha casa, na cidade que eu escolhi para morar, e veio falar mal? Eu sei que no outro dia o menino pegou as coisas dele. Quando eu acordei, ele já tinha ido embora. Ótimo, É, ótimo. É inadmissível esse tipo de coisa, esse tipo de desse comportamento, jeito. né? E aí nós chegamos então hoje na Malúcia Criativa. Como é que surgiu? O que é a Malúcia Criativa? Bem, a Malúcia... Porque, só interrompendo, Verônica estava lá, bem de boa, trabalhando, funcionária pública concursada. Deixe ela é concursada. É, concursada. Deixe ela é concursada, né? O meme. Ela estava lá de boa, trabalhando. Aí ela acha pouco, inventa de empreender. Como é essa história? O que é essa história? Bem, isso foi uma evolução, sabe? Porque eu nunca me vi como empreendedora, tá? Eu comecei, na época que eu estava na coordenadoria, a gente começou a trabalhar com artesanato por conta das artesãs, Certo. né? Eu sempre gostei de trabalho manual, eu, Verônica, sempre gostei, sempre fiz. Aí, por conta delas, até para incentivar e tudo, eu comecei a focar. Quando eu saí da coordenadoria, eu continuei com artesanato, né? Que tinha a ASMUP na época. Associação das Das Mulheres. mulheres produtoras, né? Inclusive, a gente chegou aí para a FENEAT, foi a primeira organização que foi representando Santa Cruz com artesanato. Hoje em dia, como é que tá as... Não sei, a casa Parece que acabou. inexiste, né? Que é Sabe? muito triste, inclusive. Porque, assim, infelizmente, quando chegou um limite, assim, eu não podia mais renovar, né? Eu já estava há 4 anos à frente. Eu fiz, não tem mais como renovar, ninguém quis, aí eu deixei para lá e as Ficou pessoas por não isso mesmo. quiseram, né? Mas, assim, mesmo depois, eu peguei gosto. Aí comecei a fazer, aí as pessoas começaram a me pedir, entendeu? Pedir para ajudar, para fazer coisa para festa. Eu comecei a fazer. Primeiro, quem gosta de artesanato faz um pouquinho de tudo, né? Eu fazia de tudo que você imaginar, trabalhar com pintura MDF, eu fazia coisa de papelaria, o que você imaginar, eu inventava de fazer. Aí depois eu comecei a trabalhar com papelaria. Sim. Aí fazia aquelas caixinhas de papel, né, topo de bolo, Sim. essas coisas. Aí Glauco me deu uma máquina que corta papel. Já agilizou o processo. Foi. Aí hoje melhor ainda. Vamos lá. Aí comecei. Aí comecei a focar nos topos de bolo, né? E as pessoas começaram a me pedir. E isso começou a virar, né, meio que um hobby inicialmente, e depois começou a virar uma renda extra, Sim. sabe? Um hobby Porque- com remuneração. Ó, né? E durante a pandemia, realmente virou uma questão remunerada mesmo, sabe? Porque eu não tinha muita coisa para fazer, né? Eu continuei trabalhando remota, né? Todo mundo em remotamente. casa. Eu fazia uns vídeos para a prefeitura, a gente fazia atendimento online, mas eram umas coisas que foi ficando muito pontual, era muito complicado, né? E em casa você fazia, às vezes eu virava à noite fazendo meus materiais de topo. Aí um belo dia, durante a pandemia, né? Dona Neuma, que tinha um ponto lá na João Francisco, que era o Cometa Encantado, Sim. ela falou com a gente, falou com o Glauco, eu acho. Ó, eu vou vender minha loja. A primeira pessoa que eu quero oferecer é para vocês. Porque ela já acompanhava o teu trabalho ali, de É. topo de bolo, de tal e tal. Porque tudo a gente sempre gostou de festa, Sim, tanto eu quanto o Glauco. sim.
Sempre. E a gente fazia de todo mundo. Tudo era motivo para festa. Tudo é motivo para festa. Isso. E a gente fazia, por exemplo, 5 anos de Maria Lúcia, quem fez as lembrancinhas, quem fez tudo foi a gente. Entendeu? Quando fazia os aniversários, a gente fazia. Entendeu? E a gente saía cavucando. Eu fazia isso muito antes, assim, desde meu menino, quando eu morava em Recife, eu fazia os aniversários. Toda mãe meio que já tem que ser artesã, né? Que é para improvisar muita coisa. E assim, eu tenho uma coisa, porque eu sofri muito nos meus aniversários. Ah, para de bater aqui no microfone. Ui, Falha nossa ao vivo, tem problema não, é assim é mesmo. assim mesmo. Tá certo, né? Você, sim, fale dos seus É, aniversários. porque eu faço aniversário em julho. Hum, Quem faz aniversário em dezembro e julho, meu filho, sofre. Criança sofre nessa época. ok, me conta. Porque não dá para fazer festinha. Não dá, a menos que você tenha um bairro que tenha muita criança. E que os meninos da vivendo lá. Férias escolares. Isso. Entendi agora. Então, quem faz aniversário nesse período não tem festa. Não tem público para consumir. Não tem. Não tem, é frustrante. Ah, Entende? entendi. Então, meu aniversário é no início das férias de julho, dia 9 de julho. Nunca Vê. tinha turma para Nunca preencher tinha. essa festa. Não. Então, era frustrante. Eu fui uma criança que eu não tive festa, sabe? Não era porque meus pais não queriam fazer, é porque não tinha público. Eles faziam, não ia ninguém. Entende? Imagina a cena e tu lá triste. porque Era cadê o povo? frustrante, era terrível. Se eu quisesse fazer, eu tinha que fazer em outra data. Não podia fazer no meu aniversário. Ou antecipava ou Era. retardava. E minha mãe nunca deixava fazer antes. Era sempre É porque dá azar, É. né? Tem essa história. isso. Essa... E meu irmão fazia em agosto. Então, se eu deixasse para fazer depois, Chocava com o dele. chocava com o dele. Olha, pense. A festa dele sempre tinha gente. É. Então, para mim, era terrível. Então, eu nunca deixei isso acontecer com os meus meninos. E eles já tiveram a sorte, que nenhum dos dois nasceu em férias. Sabe? Um é em outubro e outro é em maio. Então, né? Perfeito. Então, eu fazia, sempre gostei. E desde que, pronto, Glauco também. Então, Maria Lúcia, que é a filha da gente, Sim. desde que ela nasceu, que é Sempre teve festa. festas. Sempre. festas. As festas da escola dela são famosas. Entende? Porque a gente montava, sabe? De balão. E imagina desde o do pequeno detalhe até a finalização. Tudo. Sabe? E a maioria, 90% das coisas era a gente que fazia. Entende? A gente, no máximo, assim, tinha sempre uma amiga nossa que fazia, a gente chamava, ela fazia o arco, entende? Levava alguma coisa de decoração, assim, com um móvel, para completar. Mas toda questão de decoração, a sacolinha, o que ia botar, era a gente. Toda a concepção da festa Isso. assinada por você. Era a gente. Então, quando o Neuma chegou com essa proposta, aí os olhos, sabe quando o olhinho brilha? Né? Os dois, um olhou para a cara do outro, assim, fez, rapaz. Partiu, é nóis. Em plena pandemia. E detalhe, era no período que estava fechado. Tava tudo Porque não era um fechado. serviço essencial. Não. Tudo fechado. E vocês não titubearam em pensar, mas dando, se a pessoa investir numa coisa que... Não, e Pintou tinha a tela. mais. Quer ver mais? Ó, outra loucura. Tá? A gente fechou com ela antes de saber o que tinha na loja. Foi porteira fechada, como se fala. Foi. Porteira fechada. Vendo com tudo que tem dentro. O prédio não é dela, o prédio é alugado. Tá? Então a gente foi, conversou com a dona lá, a gente manteve o aluguel. Depois é que a gente foi ver o que é que tinha dentro, meu Kim. Pense na loucura. Eu não sei se a gente hoje, a gente faria a mesma coisa, sabe? Porque quando a gente foi olhar, muita coisa não é a cara da gente, entende? E tem mais, assim, ela não tinha aquela questão assim, da questão da organização mesmo, do que estava lá, entendeu? Estoque, Do lógico. estoque, sabe? A gente teve que contar pecinha por pecinha do que tinha lá. Para completar, com 15 dias que a gente assumiu a loja, metade de uma parede. Metade não, uma parede todinha, porque geralmente as lojas, né, que tem esses artigos, eles botam muito aqueles painéis, né? Isso. Com que penduram as Sim, coisas, sim. né? Então, uma parede todinha caiu. Tinha uma infiltração. Eita. Então, caiu tudo, sabe? Então, nem se a gente quisesse arrumar, a gente não podia. Conseguiria. A gente simplesmente teve que refazer tudo, sabe?
contou pecinha. A gente levou uns 3 meses para Acredito. contar, sabe? Aí meu filho, na época, tinha vindo, ele tinha trancado a faculdade por conta da pandemia, tinha vindo. Foi contar a pecinha. Aí foi. Ele e Eva, Contou muita É. coisa. contando. Ó, foi luta. Como é que funciona empreender nessa área, né? Assim, quais são as particularidades? Porque a gente percebe que vocês falam com paixão sobre o que estão fazendo. E no empreender, e eu sempre falo isso nos meus conteúdos, você tem que realmente ter esse tesão de empreender com o que você se identifica, né? Como é? Quais são as particularidades de empreender com esse tipo de coisa? Vocês meio que se realizam e fazem um test drive em tudo que tem de novidade, né? Já imagine, as festas de vocês dá para aproveitar tudo que tem de novidade. A gente traz coisas assim, a gente fica atrás de, sabe, assim, a gente fica cavucando, sabe, e fica isso aqui, a gente vai experimentar, sabe. Eu costumo dizer que a gente nunca traz nada para a Malúcia que a gente não usaria, entende? Por isso que é tão legal, entende? Não é, a gente não tá ali só por uma loja, não é uma loja. Não é vender um Não. produto. Vocês têm um propósito. É, E exatamente. o bacana é que esse propósito, eu sempre falo sobre isso, é sobre propósito. Esse propósito, vocês têm uma identificação com ele. Isso. Né? Quando você pensa numa festa, você pensa na alegria, no que isso vai gerar, no contentamento e tudo mais. Então, vocês não idealizam a festa para os outros. Vocês idealizam para vocês, só que ao mesmo tempo vocês estão contemplando porque vocês querem o melhor. Eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para o outro. Isso. Quando a gente vai atrás das coisas, pronto, até na própria concepção, quando a gente foi montar a loja, a gente pensou, de que forma a gente quer isso aqui? Né? Por isso que a gente fez uma vitrine. É um diferencial. É, É a única loja desse tipo, desse nicho, que tem uma vitrine. você não vê por aqui. Não é só aqui em Santa Cruz, eu É acho na que região. na região. Entendeu? Que as pessoas têm a visão daquela loja de artigo de festa muito padrão. Aquela Um monte coisa- de prateleira, É. com um monte de coisa. Tem até uma variedade, mas tem coisa que você sequer sabe que existe porque tá tudo intocado lá em Isso. 200 prateleiras. E hoje, por exemplo, na Malúcia, se você passar, tá lá a vitrine do Dia das Mães, Isso, que já é. é domingo, inclusive. Domingo. Então, é um E a gente já diferencial. está pensando na próxima vitrine, a gente já está pensando na São João, já está chegando as coisas. Eu São vi, João. já tem É, novidades. já tem novidade. Entende? E assim, a gente quer levar isso. Como eu costumo dizer assim, né? Teve uma das nossas fornecedoras que ela disse que a gente não é uma loja, a gente é uma boutique. Um boutique. Entende? Porque a gente tem esse diferencial, né? E a gente leva, é porque a gente acredita, Sim. entende? A gente começou a trabalhar não só com artigo de festa, mas com confeitaria também, por conta de que a gente trabalhava com muito confeiteiro, por conta dos topos de bolo, né? E eles pediam muito para a gente. Então, olha, se vocês forem trabalhar com isso, procurem as coisas, procurem isso, procurem aquilo, sabe? E eu falei, não, então vamos também, porque também tem a ver, Sim. né? Porque quando a gente pensa na festa, a gente pensa no todo. A decoração, a Isso. comida, tudo que. E o que é que a gente pode, então, de resumir dos produtos e serviços que a Malúcia oferece? É muita coisa, né? É. Mas diga aí pra gente o que dá pra lembrar agora, o que é que tem na Malúcia Criativa. Antes disso, Malúcia é Maria Lúcia? Maria Lúcia, é. O nome Malúcia vem daí. O avô dela, o pai de Glauco, chamava ela de Malúcia. Porque Maria Lúcia, ele pá, fez uma contração. É engraçado porque só ele chamava de Malúcia, que todo mundo chamava ela de Malu, de Lúcia, de Maria, sabe? E ele chamava de Malúcia. Aí quando a gente estava pensando no nome, né, que no início, como foi uma coisa bem informal, antes de virar a ideia, né, de uma loja, né, a gente pensou no nome Malúcia por conta disso. Né? Tanto é que antes só tinha a história dos topos de bolo, né, Malúcia Criativa, papelaria criativa por conta dos topos. Aí depois, quando a gente pensou na loja, eu falei, vai continuar sendo Malúcia. Malúcia. Malúcia Criativa. Entende? Aí continuou sendo Malúcia. Quando era topo de bolo, que você literalmente só trabalhava com a questão do digital, não tinha loja, É. já era Malúcia. Já era Malúcia. Entende? A gente resolveu manter. Tanto é que quando a gente foi... quando a gente resolveu criar realmente, então vamos botar uma marca, Malúcia.
Eu entrei em contato com a menina para ela fazer a artezinha. A identidade visual. A aqui, ó, identidade linda. visual. Tá? Essa cachorrinha existia de verdade, entende? Que era a princesa, a gente quis homenagear quem, infelizmente, a princesa não está mais conosco, mas era bem presente na história da gente, né? Então, aí a gente, não, vamos colocar algo que fosse nosso, né? Aí quando surgiu a loja, e aí a gente vai fazer o quê? Vai manter a Malúcia. Aí a menina até fez. A gente pediu para ela fazer aquela arte da fachada. Sim. Ela fez, você quer atualizar a boneca? Não, não Permanece. quer. Por quê? Porque é para criança. Né? O aniversário, ele não precisa ser de adulto só. Ele é para todo mundo. E eu acho que aquela bonequinha da Malúcia, ela contempla todo mundo. Sim. Entende? Ela não é só infantil. Ah, acho que ela contempla tudo. Se eu boto ali uma boneca adolescente ou até um adulto, aí eu já perco essa outra questão. Exatamente, já perde essa essência. E festa, Mas é pra tudo. a gente se realiza, né? Tipo, quem não. Tá o barulho em casa, gente, é normal, tá? Eu tô ajeitando aqui o microfone. Eu me realizava, minha mãe é uma boleira aposentada, digamos assim. Então, as nossas festas, minhas e da minha irmã, era toda uma ideia do bolo e tudo mais. Então, o universo da festa, mesmo pro adulto, ele volta a ser criança, né? Ele tem essa participação do mundo encantado. E o que é que tem hoje na Malúcia Criativa? Começou com bolo, topo de bolo, mas hoje tem uma infinidade de produtos e serviços, né? Nós temos produtos para confeitaria, né? Então, se você trabalha... Toda vez. Ai, eu vou roubar uma barra de chocolate, tá? Tem umas barras que é pra confeitaria, mas dá pra comer. Na próxima eu vou roubar, já digo logo. Você tem noção, assim, fica chamando a gente. Quem é chocolate, viciado como eu. Então, pra confeitaria tem muita coisa lá. Tem. A gente tem produtos, tanto assim. Tem loja que tem, assim, tem leite moça. Não, a gente tem outras coisas. A gente tem produtos que o confeiteiro também vai usar tem formas. É muito mais específico, né? E tem coisas... Confeiteiro profissional, inclusive, que usa. Confeiteiro profissional. Se você está procurando aquele granulado, você não vai achar na Malúcia. Mas se você está querendo aquele carimbo que você vai botar em cima do docinho, aí você acha. Entende? Se você está querendo aquele gel que faz o nome em cima do bolo, você acha na Malúcia. Entende? Se você quer aquele pozinho dourado para botar no bolo comestível, você tem. É uma boutique, minha gente. Desculpa. Tem aquele negocinho, os confeiteiros. Meu filho, eu descubro. Todo dia eu descubro coisa nova. É interessante. Você é uma boa boleira, confeiteira? Não, eu não sou muito dessa parte de Você arrisca não, né? Eu até, assim, eu até gosto de cozinhar, mas na área de bolo, minha mãe era. Minha mãe é. Especialista. Mãe, ela fazia muita coisa. Ela agora deixou, né? Mas ela fazia muito. Eu acho que é por isso que eu gosto. Esse universo já está ali presente, né? Mas, assim, eu acho muito bonito. Admiro demais isso. Aí a gente tem que aprender. Né? Quem trabalha com isso, a gente tem que eu aprendo muito. Né? Aprendo os meninos de lá que são ótimos, porque eles sabem de tudo. É impressionante como eles sabem. Desde a confeitaria, né, até os artigos de festa. Às vezes eu fico olhando assim, fico, meu Deus. Não, e Eva, inclusive um abraço para Eva, fez umas coxinhas de... De biscuit. De biscuit. Aí eu fui na Malúcia Criativa fazer uma ação lá com o pessoal. E eu, meu Deus, uma fome, eu vou torar essas coxinhas. Aí Verônica disse, nem invente que é de biscuit. Realismo incrível, né? Essa história da vitrine, para você ver como chamar a atenção. Hoje, se você passar hoje, por exemplo, em frente à loja, você vai ver lá a concepção do Dia das Mães. Os caras não iam comendo docinho? Foi. Também. Que Ainda bem que não foi só eu. Sara Xavier também teve essa... É o intuito, a gente passa lá e vê aquelas coxinhas, aqueles docinhos e tudo, e chama muita atenção. Então, na Malúcia hoje tem essa questão da confeitaria, mas quando se trata de decoração, infinidade, né? Tu tem ideia do teu portfólio, de quantos produtos tu tem hoje? Não tem nem como mensurar, não, sabe por quê? Porque, assim, é diferente, por exemplo, de uma loja de roupa. Sim. Porque lá a gente tem coisas pequenininhas. Entende? É difícil até, a gente tá tentando fazer um catálogo digital. Sim. Mas o difícil da gente é porque tem coisinhas que são pequenininhas. Colocar tudo nesse catálogo. Né? Pronto, a gente tem desde os moldezinhos para você fazer. Quem trabalha com confeitaria, com biscuit, né? Aqueles moldezinhos que você bota massa,
né, Pra de fazer silicone, uma folhinha, um detalhezinho, né? sabe? Até o painel da sua festa. Né? Inclusive, a gente tem no primeiro andar, a gente tem um setor só com isso. Tem painel de festa, tem lembrancinhas. A gente tem uma coisa que dificilmente você vai achar nas outras lojas, que é os nossos kit bolinho. Entende? Que já é um kit que muita gente não sabe que a gente tem. Né? E é interessante que muita gente está procurando um tema, aí chega lá na loja e diz assim, ó, vamos subir para ver. Quando chega lá que vê, eu não acredito. Que eu rodei atrás, aí achei Compra o copo aqui, aí o docinho, docinho falta ali. docinho em outro, o balão em outro. E no kit já vem tudo. Entende? Otimiza demais É. o trabalho da pessoa. Sabe? E num preço muito mais em conta. E tem gente que quer só para fazer uma mesa para tirar foto. Sim, Né? Porque hoje em dia tudo é instagramável. exatamente. Né? E tem- Inclusive, essa questão dos bolos fakes, eu acho uma covardia. Você vai para uma festa, tem um bolo lindo, é de isopor. Saudade do tempo que o bolo era do tamanho dessa mesa, lembra? E tem aquela. Como é que chama aquela estrutura com aquelas balas, aquelas franjas? Era aqueles bolos. Aquele- Como é? Balinha de coco. Balinha de coco, aquela franjinha, aquela estrutura, o bolo desse tamanho, refrigerantes de 3 litros na mesa. Saudade dessa época. Hoje em dia é o bolo instagramável, de isopor, o docinho instagramável de biscuit. Não tem nada para comer. Festa boa é festa com comida. Então hoje você consegue. Uma pessoa que chega, por exemplo, na Malúcia com uma ideia, não sabe o que quer, mas tem uma ideia. Eu quero uma festa preta. A equipe da Malúcia oferece ali uma consultoria, né, para montar essa Oferece. ideia e estruturar essa ideia. Oferece. Sabe, os meninos, principalmente Eva. Sabe, Eva, ela é fantástica nisso. Os outros também, né? Porque, graças a Deus, a equipe da gente não é porque eu tô assim, Mas você tem que babar o seu mesmo, você tem que valorizar. mas eles são, ter essa sabe? percepção. E Eva não é à toa que ela agora está como nossa gerente. Deixe ela, Né? que ela é gerente. Deixe ela, Deixe ela. né? Mas ela tem esse dom, sabe? Ela já fez até buquê de noiva. Tu acredita? Que chegou lá uma pessoa querendo fazer um buquê com as flores artificiais. E ela fez. Foi, a mulher já saiu de lá com um buquê de noiva. Olha aí que interessante. Você não liga, né? Um buquê de noiva é uma festa de decoração. É uma casa de decoração, de festa de decoração. Então é interessante. Olha, no fim do ano a gente fez montagem de árvore de Natal, entende? A gente faz até. Eva, ela tem condições hoje de dar assessoria de decoração de box. Sim. De box. Atenção, Moda Center Santa Cruz. Passou aqui agora o Moda Center. Você é empreendedor. Eu estou aqui tomando a iniciativa, nem perguntei à Verônica, mas entre em contato pela Malúcia mesmo. Né, e peça lá, ó, tá, a Eva tá disponível. É interessante, porque nós temos material para isso. Sim. Entendeu? Nós temos balões, nós temos. Inclusive aquela novidade não pode falar não ainda não, né? Não. É só um spoiler. Vem novidade por aí, novidade boa sobre a Malúcia Que a gente Criativa. ainda está organizando. Novidade é porque eu fico com a língua coçando, mas eu não posso contar. Então é interessante essa história, porque você tem um universo ali muito grande de boxes e as pessoas na correria, né? O empreendedor tem que fazer um monte de tarefa e ainda parar para pensar uma ideia de decoração. Então dá para trabalhar junto com a Malúcia as temáticas, né? A gente tá agora, você é empreendedor que não fez a decoração do seu box para o mês de maio, ok, mas em período junino, inclusive é período de alta, né? Você vende muito. Isso. Vamos decorar os boxes. Então, é inconcebível, sabe? Hoje em dia, você tem que ter uma decoração, sabe? A gente já tá com bandeirinha, a gente já tá... E muita coisa tá para chegar. Já está e tem muita coisa para chegar. Inclusive, vem aí a decoração da minha casa. Jaimere, inclusive, ela quer fazer uma mesa posta lá. Eu digo, tenha calma, deixa eu terminar de me instalar. É muita coisa, muita novidade. Mas a gente vai fazer sim. Ô, Verônica, nesse tempo aí, a Malúcia tá completando... Vai completar 3 anos. 3 anos. Em que período? Novembro. Em novembro. Novembro agora tem 3 anos. O que é que você poderia passar de conselho para quem quer começar a empreender? E também para quem está empreendendo, de acordo com a tua vivência nesses 3 anos aí, um empreendimento que é fruto da pandemia, é nascido na pandemia. Né? Já acontecia ali a Malúcia em casa, né, no digital e tal, mas o loja física, conceito de identidade, tudo isso nasce na pandemia. Quais são os conselhos para quem quer empreender? Primeiro você, eu acho que se arriscar, entende? Que se você não realmente botar a cara,
Entende? Você não sai do canto. Tá? E os ajustes vão vir com o tempo. Entende? Eu estava até na live de Páscoa que a gente Sim. fez, até a Rebeca Lisboa, Sim. ela estava conversando com a gente, porque ela estava com a gente desde o início. A Rebeca era minha cliente, topo de bolo. Ela já comprava os tubos de bolo. E aí ela estava falando exatamente sobre isso. Quando a Malúcia começou, ela era uma coisa e hoje em dia ela é outra. Tá? Por quê? Porque no início a gente fez meio assim, a gente tem que começar. Tá passando a oportunidade e vai ser agora. A gente não pode mais esperar. A gente já fazia 3 meses que estava lá contando peça. Entende? A gente tinha que começar de alguma coisa. No início a gente quebrou a cara, quebrou. Entende? A gente não sabia, porque a gente nunca tinha trabalhado com isso. Empreender é sobre isso, né? Sobre testar, experimentar, errar, Isso. mudar, planejar. Né? E aí a gente foi aprendendo. Eu não vou dizer que a gente sabe tudo, que a gente não sabe. Eu acho que nunca a gente vai saber tudo. Mas a gente aprendeu muita coisa. A gente ainda tem muitos projetos e muitos planos, sabe? A Malúcia hoje já está pequena, né? A gente tem a ideia de partir para uma coisa maior, né? Ainda não chegou o momento, né? Mas a gente tem essa pretensão, sim, né? E estamos, graças a Deus, sabe, assim, a gente está muito feliz com o que a Malúcia é, né? E com as perspectivas que ela está apresentando. Perfeito. Como é que funciona a presença digital? Para quem já segue, beleza? Você já conhece a Malúcia, você vê a Verônica lá aparecendo, a equipe aparecendo, né? Toda a Glauco participando também ali de uma forma ou de outra. A gente já está acostumado com o formato. Mas para quem não conhece ainda, eu queria que você falasse sobre essa presença digital da sua empresa e qual a importância do digital para a Malúcia Criativa. Mas o que a gente sabe hoje, né, que o digital ele é muito importante. Né? Não dá para dizer que é 100%, mas que ele é fundamental. Né? O Instagram, o Facebook também, mas a gente usa muito mais o Instagram, né? Até porque é uma rede visual e a gente está falando sobre visual, né? Decoração, festa. Né? E mais atualmente a gente tem a vantagem, né, do Instagram e o Facebook eles estarem ligados, Juntos. né? E aí, assim, a gente sempre posta, a gente está sempre atualizando. No início, quando a gente realmente abriu a loja, a gente teve que se adaptar um pouquinho. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui muito dessas coisas. Não sei se foi porque minha mãe gostava. Mãe é engraçado, porque mãe, ela gostava de internet. Mãe criava os perfis, dava pra lá, mãe tinha os... Depois esqueci a senha, né? Acontece muito isso. Mas mãe aí assim, eu sempre gostei, desde a época do Orkut, entende? MSN e tudo. E eu fui, então assim, eu sempre participei dessas Você questões. sempre teve a percepção de que a internet é um meio necessário para o empreendimento. Isso. Né? Então, mesmo antes da gente estar nessa questão, eu sempre fazia alguma coisa. Né? Então, com os topos de bolo eu sempre mostrava, eu sempre fazia. Durante a pandemia, a gente usou muito. Né? Tanto na parte profissional, né? A questão de eu usar para fazer live, para falar com... Eu usei muito para atendimento, eu usei para falar com o público sobre essa questão de saúde mental e tudo. E aí, quando a gente precisou disso da Malúcia, eu comecei a usar meio assim, vamos ver, né, o que é que vai dar, né? Comecei a estudar um pouquinho, comecei a fazer alguns cursos online nessa área de mídia, uma coisa assim muito pontual, né? Só que assim, quando as coisas começaram a abrir, eu tive que voltar, né, para o trabalho. Aí passou um período que a gente passou meio perdido, entende? Glauco tentou fazer, só que ele é mais palhaço, entende? Glauco é mais de fazer palhaçada, assim. Então, ele percebeu que não era isso. Porque a presença digital da Malúcia é falar sobre festa, mas é uma abordagem mais séria, mais informativa, né? Isso, assim. Ele até um dia desse, ele estava contando comigo, dizendo assim, que a forma que eu falo é diferente. Sim. Entende? E é interessante que uma amiga minha de Recife que fica falando, dizendo, eu assisto,
sabe, teus stories, e eu tenho vontade de ir lá, entende? Porque só o que tu mostra, a forma como você mostra, sabe, eu tenho vontade de sair de Recife e vir aqui, sabe, lá em Santa Cruz para comprar as coisas. Porque tu mostra de um jeito que me dá vontade de ir lá. Sim. Mesmo que eu sei que lá em Recife deve ter, Aham. né? Mas assim, eu não quero de Recife, eu quero o de lá da Malúcia. Entende? Você consegue gerar esse desejo de consumo, né? É interessante, sabe, assim. E aí, igual eu tô dizendo, que ele não conseguia fazer isso. Porque ele percebia que as pessoas gostavam de assistir ele pelas O palhaçadas. conteúdo de humor, de engraçado, né? Não pela malúcia, sabe? E aí eu comecei meio que a me cobrar de fazer, entende? Porque eu estava muito envolvida pelo meu trabalho, né, na Secretaria de Educação, que é uma demanda muito grande. Só que aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu preciso pensar o que é realmente que eu quero, tá? Aí ano passado, eu tirei um mês de férias, foi para ficar na Malúcia. Então, dezembro, eu fiquei só na Malúcia, né? E aí eu falei, não, peraí, eu preciso focar aqui, né? Então, eu procuro sempre fazer alguma coisa, fazer um vídeo, Eu sempre estou postando alguma coisa, o bom dia, faço um vídeo, mesmo que eu não possa naquele momento, assim, hoje mesmo eu não tive tempo ainda de fazer um vídeo de bom dia, Sim. entende? Mas eu postei um bom dia, eu postei alguma coisa, entende? Mas eu tenho certeza, assim, que daqui a pouco eu vou lá e falo alguma coisa, entende? Porque eu percebo que as pessoas Já criou respondem. essa audiência, né? As pessoas É, sentem falta, as inclusive. pessoas respondem, entende? A isso. Então, assim, mesmo eu estava em Recife esse final de semana e eu postei, eu fiz, ó, essa aqui é minha mãe, entende? Ela tá, a culpa é dela de eu ser criativa, que ela é criativa e eu tô aqui com ela, sabe? E fiz o vídeo com ela Da promoção. da promoção do jantar que a gente vai homenagear as mães, entende? Então, assim, isso, né, é interessante que realmente as pessoas reagem. E é interessante que as pessoas me chamam de Malúcia. Sim. É. E Malúcia não, Marlúcia. Marlúcia. Marlúcia, bota um R aí no meio. Me chamam de E Marlúcia. tá tudo bem, né? E tá Sobre tudo isso. bem, tá. Doutora Marlúcia, venha cá. E eu respondo, eu sou Malúcia, sou Marlúcia. Tá Não tudo tem certo. problema. Quais são as metas para 2023? O que pode ser contado, lógico. Porque tem as coisas que não podem, e eu sei, É. mas eu não vou contar. Não, deixa a gente bater o martelo assim, Mas não. tem muita coisa que você pode já traçar, que você disse, a Malu tá pequena. Então tem meta de expandir o mix de produtos. Já tem muita coisa, né? Mas ainda tem essa possibilidade de expandir ainda mais, né? Tem. O que realmente trava a gente hoje é o espaço físico, entende? Porque a gente tem, inclusive, a gente tem mais coisa do que dá para mostrar ali. É realmente, se eu for mostrar tudo que a gente tem lá, vocês vão olhar assim e dizer, meu Deus do céu, onde é que estava isso? Sabe? Porque, por conta disso, a gente sempre está procurando coisa, sabe? Às vezes, por isso que é importante que quando o cliente chega, a gente sempre pergunta, né? A gente sempre procura conversar com esse cliente para saber realmente o que é que ele quer. Porque às vezes o cliente, eu não sei. Pronto, um dia desse chegou uma cliente querendo uma festa tardezinha. Aí, não, peraí, vamos montar com você? Aí e montou. A gente tem até um kit tardezinha, mas ela não se agradou. Mas a gente saiu com ela e montou, e mostrou tudo que tinha, que poderia ser adequado de acordo com as cores que ela queria, sabe? E ela saiu Satisfeitíssimo. com o que tinha. Ela levou bandeja, ela levou balão, ela levou os negocinhos de doce, ela levou a decoração da festa. Entende? E aí, às vezes, é isso, assim, pode não estar mostrando, mas a gente sabe onde está, a gente sabe que tem, e pode não estar lá, mas tá no depósito, eu vou pegar. Está lá para apresentar. Entende? Domingo é dia das mães. É. Nós estamos aqui noite de quarta-feira. Aquele filho que ainda, né, deixou para a última hora. Porque é interessante, sim, você sair com a mãe, levar sua mãe para um restaurante bacana. Mas eu até falava sobre isso na minha visita lá e nós mostramos muitas possibilidades para você que é cliente Marlúcia, ou pode ser cliente Malúcia, que dá para montar, por exemplo, um momento em casa, né? Dá. Então dá tempo. Nós estamos aqui na quarta-feira, ainda tem quinta, sexta e sábado.
Para montar essa estrutura, a Malúcia funciona até o sábado. Não funciona? Até o sábado. O que é que tem lá pra gente montar para as mães? Tem muita coisa, sabe? Assim, você pode fazer um jantar especial, entendeu? Leva lá a decoração. Tem Almoço, um um jantar, almoço, jantar. surpreender. Você pode fazer uma cesta, né? Eu costumo dizer, vê só, eu como mãe, aí vamos pro outro lado. Lá vai eu meter na mão aqui de novo. Tudo bem, tudo bem. Eu como mãe, eu acho maravilhoso quando meus filhos me dão uma surpresa feita por eles. Sim. Entendeu? Eu acho muito Tem uma mais- carga emotiva, né? Muito Eu maior. acho muito mais válido do que quando eles compram. Então é muito legal quando vem aquela cesta de café da manhã comprado pronto. É ótimo, tem um monte de coisa. Mas para mim me toca muito mais quando vem um feito por eles. Entender que eles saíram, foram no supermercado. E montaram ali montaram com tudo com- que a mãe gosta. É. Ai, minha mãe gosta disso aqui, desse biscoito, desse pãozinho, desse iogurte. Só um comentário bem rapidinho. Minha mãe, eu tentei fazer isso, mas a danadinha vai viajar, tudo bem. É sobre isso. Lá em casa é o contrário, quem viaja são eles. Mas, por exemplo, na cesta dela, ela ama canjica. Então imagina só eu chegar. E aí já linka com São João, né? Pra surpreender ela com essa cesta com canjica, com pamonha, com alguma coisa que aquela mãe gosta. Faz toda a diferença. Isso é isso, entendeu? Assim, você pega um porta-retrato, bota. A gente tem uns porta-retrato lá, a gente tem a cesta, entendeu? A gente tem coisas que você pode. Tem um kitzinho que você pode colocar, fazer. De repente, minha mãe não gosta dessas coisas de comida, minha mãe é fitness. Né? Minha mãe é fitness, não tá comendo essas besteiras. Por que não fazer de castanha? Sim. Né? Ano passado eu fiz pro Dia dos Namorados, eu fiz para Glauco. Entendeu? Aí eu fiz uma cesta de petisco. Sabe? Por que petisco? Eu não entendi. Glauco não gosta de beber nada, de álcool. Não, eu botei cerveja. Boa. Sabe? Eu botei um negócio, fiz aí. Mas você pode fazer, não quer fazer café da manhã? Minha mãe não gosta dessas coisas. Ajusta para o que ela gosta. Ajusta. Mas lá a gente tem aquela kitzinho de viagem, não tem? Pronto, a mãe vai viajar. Tem o kitzinho de viagem. Já pega, bota lá. Já leva com o hidratante, entendeu? Compra e você monta. Boa. Né? E lá a gente tem a gente tem uma criativa que ela faz os adesivos. Se você quiser, de repente, você combina já, ela faz com nomezinho, entendeu? Faz os adesivos já para colocar. Ou seja, você só sai da Malúcia sem um presente diferenciado, se quiser. Mas tem para tudo, tem para todas as ideias. E o bacana é essa consultoria que vocês prestam, né? A equipe tá lá pronta para resolver, concretizar o que as pessoas chegam de ideias. Agora também lá na Malúcia, além de tudo isso, tem também muitos presentes, né? Por exemplo, eu quero agradecer aqui, eu ganhei um kit maravilhoso para vinho. Eu também não sei porquê, eu não bebo muito assim. Né? Não entendi assim direta. Mas também tem muitos presentes, muitos mimos, que inclusive podem ser aí adicionados, não só pro Dia das Mães, mas aniversários acontecem sempre. Então a gente consegue encontrar isso lá também, né? Também tem. Sabe? Pronto, a gente vai ter, eu vou ter. Eu costumo trazer para mim, por quê? Porque é como eu disse, eu uso para mim, né? A gente vai ter esse ano os 80 anos da minha mãe e de minha sogra, né? E Coincidentemente, as duas. até a mesma idade. E aí a gente já comprou umas bombonierezinhas. Sim. Né? E a gente está organizando para fazer, que tem na loja. Né? A gente comprou porque tem na loja, a gente comprou a mais. Tudo que a gente usa tem na loja. Tá? A gente vai usar como presente para os convidados. Boa. Entende? E isso pode ser também uma lembrancinha. Entende? É interessante porque tem coisas que a gente não imagina. Meu Deus. Pronto, uma vez eu vi um filme que eu me identifiquei muito com o filme. Que fim do ano, não tem esse filme de Natal? Temática bem presente. Aí eu achei bem interessante que era assim, a moça, ela era especialista nessa coisa de presente personalizado. Porque quando você vai dar um presente, o ideal é isso, que você dê o presente pensando na pessoa. Entende? Verônica, é tão chato a pessoa ganhar um presente genérico. E ainda por cima que, além de ser genérico, não serve pra você. É horrível isso, é frustrante. Personalizar faz toda a diferença. A gente tá chegando aqui na reta final, eu quero te agradecer
e desejar mais sucesso ainda. E assim que tiver as novidades, a gente vai soltar em primeira mão no meu Instagram, tá certo? E você fique atento, que tem muita coisa bacana chegando na Malúcia Criativa. Sucesso no seu empreendimento e muito obrigado. Certo? Cheirão pra você. Reta final, deixa eu agradecer a todo mundo que participou. Lembrar que amanhã o episódio já também fica disponível no Spotify. E amanhã também eu recebo o Luiz Felipe para falar sobre a Serve Shop. Preste atenção que é outra aula sobre empreendedorismo. Que Deus abençoe, que nos próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos, um cheiro no coração de todo mundo. Até amanhã. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.